A minha cordial saudação a todos vocês que me assistem agora para nós fazermos mais um estudo da Palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho de João. Muito bem-vindos, que Deus Espírito Santo abençoe a vocês, a mim, a cada um de nós, ao meditarmos na Palavra de Deus. A gente gosta, às vezes, de citar textos da Bíblia de que a gente diz assim: esse para mim é o texto principal ou um dos principais da Escritura Sagrada. Por exemplo, João 3,16 para muita gente é o principal versículo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez alguém pudesse escolher o capítulo 6 de João, que nós queremos estudar hoje, como um dos principais, se não o principal capítulo da Bíblia. Se alguém quiser dizer que esse é o principal capítulo, ótimo. Nós podemos dizer isso no sentido de enfatizarmos o valor do que aqui está. O que esse capítulo nos relata? Ele relata inicialmente Jesus na sua primeira multiplicação dos pães, logo depois Jesus andando sobre as águas, demonstrando o seu poder também sobre a natureza, e depois os desdobramentos do dia seguinte, após ter multiplicado os pães, onde Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. E o que mais nós precisamos? Se Jesus se apresenta como aquele que cuida das nossas necessidades físicas e que cuida das nossas necessidades espirituais. Quem é Jesus Cristo e qual é a sua obra? É isso que o apóstolo João responde em todo o seu evangelho. Nós já dissemos em outras ocasiões que lá em João 20, versículos 30 e 31, o apóstolo diz o seguinte: Jesus fez muito mais sinais do que estão relatados nesse livro, mas esses sinais aqui relatados estão relatados para que vocês creiam em Jesus Cristo e que, crendo nele, vocês tenham vida com Deus, vida eterna. Esse é o grande objetivo de João ao escrever o seu evangelho. Pois bem, na primeira parte, onde nós temos a multiplicação dos pães, nos versículos 1 a 15, a história ela é conhecida. Jesus está no lado leste do Mar da Galileia, na parte norte, daí a leste, e tem uma pequena planície. Ele estava num monte mais adiante orando, mas o povo se aglomera naquela planície ao sopé do monte. Ouvem Jesus praticamente o dia todo e depois esse povo está com fome, né? E daí os discípulos pedem que o povo seja mandado embora, né? E então Jesus disse a Filipe: onde vamos? Mandou ele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Jesus sabia o que ele estava para fazer. Daí o Filipe respondeu: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata, 200 denários, diz outra versão. Um denário é um trabalho de um dia, de um diarista, então uma grande quantia. Daí Jesus diz: e quanto de comida vocês têm por aí? Aí André, irmão de Simão Pedro, diz: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus diz: tragam para mim. E daí sim, Jesus faz este grande sinal. Ele tomou o pão, deu graças a Deus e o repartiu. Pediu que os discípulos entregassem para todo mundo assentado em grupos. Todos comeram e se fartaram, mais ou menos 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos. Irmãos, isso aí nos lembra a oração do Pai Nosso
onde é dito assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus sempre proveu o necessário para as necessidades desta vida. Claro que a seu modo e a seu tempo. Mas tudo na nossa vida, mesmo conquistado pelo nosso trabalho, mas isso em última análise é dádiva, é bênção dele, porque ele abençoa nosso trabalho, ele nos dá forças para trabalhar. Depois desse evento, isso já chega à noite, Jesus manda os discípulos voltarem num barco para o lado oeste, para a banda de Cafarnaum, e ele fica sozinho para trás, ainda para orar. E aí acontece o segundo evento, o poder de Cristo sobre a natureza. Os discípulos estão remando através do lago, na parte mais larga. Esse lago, o Mar da Galileia, tem 13 quilômetros. Eles avançaram apenas 5 ou 6 quilômetros até de madrugada, porque de repente um vento forte, contrário a eles, surgiu. E eles estavam fazendo muita força, horas e horas remando e praticamente não avançavam. E de repente, no mar, andando sobre a água, Jesus se põe ao lado deles. Parecia que ele ia ultrapassá-los e ia mais adiante. Eles se assustam, eles vendo Jesus, eles acham que é um fantasma. Claro que não era um fantasma, Jesus se aproxima deles, não tenham medo, sou eu, diz ele, sou eu. E eles o reconhecem, Jesus entra no barco e o vento se acalmou. E aí eles chegaram em segurança no seu destino, né? Então, nesses dois eventos, na multiplicação dos pães e Jesus subindo no barco, depois de caminhar sobre a água, a gente vê o poder de Cristo, o amor de Cristo, o cuidado que ele tem para com os seus. Assim como os discípulos no barco achavam que estavam sozinhos, mas na verdade Jesus estava no comando, assim acontece com a nossa vida também. No barco da nossa vida, Jesus sempre está presente. Nós lembramos do último versículo de Mateus, né? Mateus capítulo 28, versículo 20, onde Jesus promete: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pois bem, aí nós chegamos agora no dia seguinte e na segunda parte, a parte mais importante desse capítulo. No dia seguinte, está agora versículos 22 em diante, né? O povo novamente procura Jesus, eles também foram para a banda de Cafarnaum, se aglomeram, procuram Jesus e perguntaram: mestre, como é que o senhor chegou até aqui? Aí Jesus, conhecendo o coração deles, diz o seguinte, está em João 6,26. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. O milagre que Cristo fazia sempre é um sinal, era um sinal que apontava para algo maior, para provar também que ele é o Filho de Deus, o Messias, que havia de vir ao mundo. E a missão desse Messias, a missão principal, é nos dar perdão dos pecados e a vida eterna. Mesmo quando ele fazia um milagre físico, que nem esse da multiplicação dos pães, o que está por detrás disso é o seu amor, o seu cuidado não só pelo corpo, mas pela alma. Com isso ele prova quem ele é. E nós precisamos sempre saber o que ele faz por nós também, né? Depois Jesus vai conduzindo a conversa, ele diz para eles, no versículo 27, não trabalhem a fim de conquistar a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Vocês têm que trabalhar pela comida da vida eterna. É uma figura de linguagem, um jeito de Jesus chamar atenção. Prestem atenção no que é mais importante. Jesus não está dizendo que por trabalho, esforço nosso, nós ganhamos a vida eterna. Isso fica muito claro na sequência, quando, versículo 28,
eles perguntaram: o que é que Deus quer que a gente faça? Como se a gente tivesse que fazer algo para merecer a vida eterna. Jesus responde, versículo 29, Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é crer, a primeira grande obra é crer em Jesus Cristo como Salvador. Isso é o mais importante, é isso que nos dá vida eterna. Dali para frente surgem questionamentos, tem discussão de Jesus com o povo, mas a essência está numa série de versículos, a essência do que Jesus está querendo dizer, vocês devem trabalhar no sentido de crer nele para ter vida eterna. A essência está em vários versículos que eu chamo a atenção, que gostaríamos de olhar mais de perto. Primeiro, os versículos 33 até o 40, a palavra de Jesus, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está usando essa figura de linguagem do pão, né? É uma comparação, referindo-se naturalmente a ele mesmo. Ele veio de Deus para dar a vida ao mundo. Aí, queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu, agora bem claramente, isso é o mais importante para a nossa vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. Quer dizer, se alguém vai a Jesus, ao encontro de Jesus, ele é trazido pelo próprio Deus. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Uma promessa de Cristo, quem vem a ele, ele não vai lançar fora. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não fazer a minha própria vontade. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Mais uma promessa de Jesus. A vontade de Deus é essa e Jesus vai fazê-lo. Vai ressuscitar todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Essa é a boa, misericordiosa vontade de Deus, que dar a vida eterna, e para tanto as pessoas que creem em Cristo serão ressuscitadas para a vida eterna. Agora eu quero chamar a atenção de mais alguns versículos, do 47 a 51, diz Jesus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Então é pela fé, crer em Cristo, que nós nos apropriamos da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, ele diz a Israel, referindo-se àquele evento quando com Moisés ganharam maná. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Era um pão físico. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Nunca morrerá eternamente, porque os que não crerem em Cristo ressuscitarão e serão condenados eternamente. Isso é chamado de segunda morte, morrer eternamente. Então, aquele que comer do pão celeste, crer em Cristo, não morrerá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Quer dizer, Jesus está se referindo ao fato de ele se entregar voluntariamente por nós, uma referência indireta à sua morte na cruz, onde ele se doou totalmente por nós.
Chama a atenção do versículo 55, pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Aqui Jesus ainda não está se referindo à Santa Ceia, do comer sacramental do seu corpo, beber sacramental do seu sangue. Aqui é um comer e beber espiritual. Não é nem físico nem sacramental. Não é nada de canibalismo, nada disso. É comer e beber espiritualmente, ou seja, crer que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E quem come, isso está no final do versículo 58, quem come deste pão viverá para sempre. E Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum, né? Depois Jesus continua insistindo que ele tem as palavras da vida eterna, tudo sempre lembrando que o povo tinha procurado ele por causa do pão físico. Jesus faz toda essa explicação, tem uma discussão com eles sobre a necessidade maior que a da alma, necessidade do pão da vida. E aí o povo foi abandonando Jesus, foi se retirando, não queriam ouvi-lo mais. Depois do povo se retirar, chegamos a quase no final do capítulo, no versículo 67 de João 6, diz assim: então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Deve ter perguntado com muita tristeza. Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. É o Santo de Deus que Deus enviou ao mundo para ser Senhor, para ser o Salvador. No final do texto, Jesus ainda chama a atenção que mesmo entre eles haveria um traidor, mesmo entre os 12, uma referência aqui não está citado direto, mas Jesus não cita direto, mas o último versículo 71, o último versículo de João 6 diz, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Infelizmente, entre os 12 também havia este traidor. Queridas irmãs e irmãos que nos acompanharam nesse estudo, então saibamos todos disso. A coisa mais importante para a nossa vida, mas é decisiva para nós recebermos vida eterna e não morte eterna, é nós conhecermos a Cristo, crermos em Cristo, recebendo Ele pela fé como alimento de nossas almas, o pão da vida. Ele que se entregou voluntariamente à morte de cruz por nós, Ele que voltará para nos levar para junto de si. No mundo tem tanta confusão religiosa, tanta confusão sobre a verdadeira missão de Cristo. Então saibamos disso. A verdadeira missão de Cristo, lembrando que nós estamos de passagem por este mundo e passamos por aflições também, a verdadeira missão de Cristo, ela culmina com o fato de nos dar vida plena, vida eterna. Fiquemos sempre nesta fé. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado porque te revelaste a nós em tua palavra. Muito obrigado porque tu cuidas como tu achares melhor, e isto é o melhor de todas as nossas necessidades físicas, as necessidades do nosso corpo, da nossa mente, mas, sobretudo, tu providenciaste o grande remédio quanto à nossa necessidade maior, necessidade da alma. Nós que somos pecadores por natureza e todos os dias pecamos contra a vontade de Deus, precisamos de um Salvador. E tu providenciaste, ao morreres na cruz por nós, o perdão pleno
e abriste assim a porta da eternidade para nós. Concede-nos vivermos nesta fé em Ti, que nada nos tire deste caminho. Oramos em Teu nome, Jesus, e para a Tua glória. Amém. Assim nós concluímos mais esse estudo, já convidando vocês para sempre ficarem às sextas-feiras conosco, dando sequência aos nossos estudos no Evangelho de João. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.